Bem-vindo à nossa segunda live do Mães Intercessoras. Estamos aqui na nossa segunda semana de leitura. Então, estou muito feliz, por termos vencido a primeira semana, estarmos na segunda semana. Então, vamos enviar, o link. Compartilhe o link aí com alguma mãe que você sabe que precisa ouvir mais, pensar mais a respeito de intercessão. Vou mandar aqui no grupo do nosso Clube do Livro, a live 2. Enquanto isso, você pode mandar aí o aviãozinho também. Bom dia! Já temos algumas pessoas aqui presentes. Nós vamos conversar essa semana sobre os dois capítulos, capítulo 2 e capítulo 3. Então, eu não sei quantas já conseguiram ler, E Deus falou tremendamente ao meu coração com esses outros dois capítulos. Não diferente do primeiro, Mas a cada passo que a gente vai dando na leitura, a gente é extremamente tocado, desafiado. E neste capítulo 2, que é o próximo capítulo, que é o capítulo dessa semana, o autor trabalha sobre uma questão muito importante, que é perseverança. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a importância de nós, mães, ou nós que estamos nos preparando para ser mães, de orarmos, de colocarmos os nossos filhos em oração, de estar sempre com essa consciência de que o nosso papel é ter uma vida abundante de oração. Não apenas por eles, mas termos nós, para com Deus, uma vida de abundante relacionamento. E no capítulo 2, o autor faz uma segunda chamada para isso. E aí ele vai falar sobre um problema, que é o problema que todo ser humano tem, De no passar do tempo, com o passar do tempo e esfriando das suas práticas espirituais. E aí ele coloca já no começo como é difícil manter uma vida de oração. E aí eu pergunto para você, é fácil? Não é fácil. Não é fácil manter uma vida de oração, E aí parece que quanto mais a gente ora, mais a resposta demora para chegar. E aí a gente tá orando, e no nosso caso aqui específico, nós estamos falando sobre oração intercessória pelos nossos filhos. E aí parece que quanto mais a gente ora, mais a gente se coloca diante de Deus por eles, parece que é pior, Aí você pensa, meu Deus, estou orando, e aí alguns comportamentos parece que estão mais difíceis ou mais contrários, à tua vontade, mais contrários aquilo que tu tens, no meu coração, aquilo que tu tem colocado, para os meus filhos. E aí acontece muito de no processo algumas mães desistirem. E aqui não apenas, as mães, mas o cristão no geral. Ele vai passando e aí a tendência é esfriar as práticas espirituais. E é interessante que às vezes quando a gente olha, para pessoas que a gente considera, pessoas espirituais, pessoas que são de Deus, a gente parece pensar que para elas é mais fácil. E eu acho muito legal que no começo do segundo capítulo, ele coloca a dificuldade que é manter uma vida de oração. E aí, se a gente for pensar, nossa, ele é um expositor da palavra, um pregador da palavra, um homem de Deus, um pastor, alguém abençoado, um expoente, um referencial na nossa nação, por exemplo, de um homem de Deus. Mas ele coloca aqui sobre a dificuldade que é permanecermos, permanecermos na oração. E como a prática da oração é uma tarefa sim difícil. E é interessante que ele coloca assim bem no começo do capítulo, olha, orar é uma das mais renhidas batalhas que travamos. Renhidas, ou seja, uma das mais difíceis, de todas as batalhas que nós podemos travar. E aí a gente vê um homem aqui, que é o escritor do livro, um homem que a gente olha e vê que é um homem cheio de Deus, que vê que é um homem comprometido com o evangelho, que vê que é um homem comprometido com Deus, testemunhando que ter uma vida de oração não é mais fácil para algumas pessoas. Não, é uma construção.
Então não é porque, fulano, como o caso dele aqui, ele é pastor, porque ela tem filhos pequenos, então vai ser mais fácil orar. Porque os filhos dela estão no caminho do Senhor, então é mais fácil para ela orar. Para mim é tão difícil, né? Porque os meus filhos estão longe do caminho do Senhor, porque os meus filhos, né, se desviaram, que é pior, mais triste, né, para uma mãe ver que filhos um dia já estiveram na presença de Deus, servindo a Deus, andando com Deus e agora optaram por se afastar do Senhor. Mas ele mostra aqui que para todo mundo, para todo cristão, é necessário muita disciplina. Para quê? Para ter uma vida de perseverança na oração. Mas é necessário. E aí ele até vai colocar, né? Que acontece às vezes na nossa vida que a gente olha para trás e pensa, já tive tantas experiências com Deus, já tive uma vida de oração mais profunda, já tive uma vida de oração, né, mais profícua, onde eu tinha mais disposição, onde eu tinha mais vontade, enfim, de estar aos pés do Senhor. E agora, quando tenho a prática, é uma prática assim, é tão de obrigatoriedade, não é algo que é firmado na fé, na urgência, né, de ter de fato uma vida com Deus. E aí ele fala sobre a necessidade de resgatar, né, resgatar essa vida. E aí ele vai testemunhar sobre a vida da Mônica. Mônica foi a mãe de Agostinho de Hipona. Aqueles que conhecem um pouco, né, da história da igreja devem já ter ouvido falar sobre Agostinho de Hipona. É um nome bastante conhecido quando a gente pensa em história da igreja, porque ele foi realmente um marco, um divisor na história da igreja, né? Quando se pensa em estudar a palavra, em trazer realmente um grande movimento de despertamento para a igreja. E aí ele vai colocar que eu achei muito interessante, que ele vai colocar que ela orou por muitos anos. Ela orou, acho que é 20 anos, né, que ele coloca no livro, e ele vai falar que durante esses 20 anos que ela orou, ela não desistiu. E o pior é que ele era um homem extremamente devasso. Agostinho de Hipona, quando a gente lê o testemunho dele, ou o testemunho dela, né, falando a respeito disso, ele vai contar, assim, que ele era um homem que, assim, de todos os homens que se poderia pensar que poderia ser salvo, ele seria o pior, né, o menos em condições, porque ele era um homem extremamente contrário a Deus. Alguém, sabe aquelas pessoas que você olha e você pensa assim, meu Deus, esse aí, zero chances de se converter, né, zero chances de um dia se render a Deus, tamanha vida, né, ruim e errada que ele tinha. Mas a mãe dele resolveu, não é 20, gente, é depois de 40 anos de luta, de choro e oração. Então foram 40 anos que ela orou pela vida do seu filho, do Agostinho. E o interessante é que quando Deus, ele o desperta, né, para a salvação, ele, de fato, não é apenas um cristão, né? Não se torna, é apenas mais um convertido. Não, ele se torna, de fato, uma pessoa importante para a expansão do reino, para a organização da igreja. Enfim, ele tem um papel muito fundamental quando a gente pensa em história da igreja. E, às vezes, isso me traz, assim, bastante reflexão. Será que nós estamos dispostas, se preciso, orar por 40 anos? Porque, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, Deus pode se manifestar de maneira miraculosa em salvação, em graça, em cura. E às vezes a gente olha para as circunstâncias. Mas essas circunstâncias, né, fazem com que esse caso se torne tão difícil, então a gente desiste de orar com fervor. Ou a gente, como eu falei anteriormente, né, a gente vai vendo cada vez mais a dificuldade da pessoa se render. E parece que quanto mais a gente ora, mais difícil se torna, né? Mas, assim como Mônica, aqui, né, no seu testemunho, orando 40 anos pela vida do seu filho, a gente vai ver também, por exemplo, no relato bíblico, Caleb, né, por 45 anos esperando a promessa de Deus, até que ele então chegue na terra, né, na porção de terra que Deus havia prometido para ele. Não importa quanto tempo seja necessário. É óbvio, gente, que é muito bom quando a gente ora e o milagre acontece instantaneamente. Quando a gente se posiciona diante de Deus e
a gente vê frutos da nossa oração de maneira imediata. Mas nós não podemos esquecer para quem nós estamos orando. Nós estamos orando para um Deus que, além de nos escutar, tem prazer na salvação, tem prazer na bênção dos seus filhos. Então, assim como você, assim como eu, Deus, ele também está interessado na salvação da vida dos nossos filhos. Deus também está interessado na bênção da vida dos nossos filhos. Deus, ele não de maneira nenhuma, né, permitiu que tivéssemos filhos para que eles fossem tragados pelo inferno. Não. Deus, ele tem prazer de ver mães que se coloquem na brecha pela salvação e pela realmente restauração da vida dos seus filhos. E o nosso papel é permanecer. Isso é um imperativo, é necessário, precisamos permanecer. E aí ele vai contar, né? Ele vai relatar, na verdade, a história da mulher Sirofenícia. E eu não sei se você já, ao ler essa história, assim como eu, você também já se pegou pensando, meu Deus, que coragem dessa mulher. Que coragem, né? Porque ela era uma mulher que não era do povo hebreu, do povo judeu, ela não era do povo de Jesus, mas ela com certeza ouviu falar a respeito do poder de Jesus, das coisas que Jesus poderia fazer, né? Ou talvez já tinha até testemunhado algum milagre, alguma cura ou alguma libertação que Jesus, né, tenha feito. E ela chega ali até Jesus, né? E ela clama pela filha dela. E ela clama por ela, olha Jesus, eu preciso do teu socorro, eu preciso que você me ajude, eu preciso da tua intervenção. E a gente vê um cenário com duas questões. Primeiro, os discípulos, eles tentam, né, rechaçar aquela mulher, eles não são nada receptivos, é como se de fato ela fosse ali um estorvo, né, e ela com certeza deve ter percebido, né, essa maneira como eles a trataram. E segundo, Jesus, ele não fala nada, ele fica em silêncio no primeiro momento. E quando ele responde a ela, ele responde não dando a resposta que ela queria. Ele responde a ela como? Dizendo, olha, ele não disse que ele não poderia fazer. Ele fala, sim, mas o pão não é para os cachorrinhos, o pão é para os filhos. E aí eu fico pensando, eu no lugar dessa mulher, o que eu teria feito, né? Será que eu teria falado, nossa, realmente, né? Eu tô aqui fazendo mau papelão, me humilhando, passando vergonha. Não preciso passar por isso. Quantas vezes a gente tem isso, né? Mas não. Ela valida a palavra de Jesus. Ela fala, sim, realmente. Mas os cachorrinhos, eles comem as migalhas que caem das mesas. Gente, ela se humilha de uma maneira em favor, em prol da sua filha, que é, assim, tocante para Jesus. Tanto é que ele dispensa ali uma palavra de libertação sobre ela. E o texto vai dizer que quando ela chega em casa, a filha dela está completamente liberta. E às vezes o que nos falta é ter essa mesma humildade, de entender que nós precisamos ir até Jesus até que o milagre aconteça, até que a salvação chegue, até que nosso filho seja liberto de alguma coisa, até que o nosso filho vença alguma dificuldade que ele esteja vivendo, né? Até que os nossos filhos tenham de fato alcançado aquilo que é necessário para a vida deles. Não importa, né, se eu terei que me humilhar, se eu terei que chorar, se eu terei que passar vergonha, se eu terei que ir com a minha cabeça, né, me prostrar, quantas e quantas vezes sejam necessárias. Importa que, né, eu tenha essa consciência de que eu preciso ir até Jesus. Então, assim como aquela mulher, ela sabia do poder de Jesus. E eu imagino que você, né, assim como eu, que estamos aqui neste propósito de leitura do livro, nós também cremos em Jesus. Porque nós não nos colocaríamos a orar, né, a interceder, se nós não crêssemos no poder de Jesus. Se nós não crêssemos na graça de Deus, né? Se nós não crêssemos na capacidade de Deus de trabalhar em prol dos nossos filhos, né? Seja em bênção, seja em conquista, seja em salvação. Nós não nos colocaríamos diante de Deus em oração se nós não tivéssemos a convicção de que Deus pode fazer aquilo que nós precisamos que os nossos filhos vivam ou passem ou, enfim, sejam libertos ou restaurados. Nós precisamos, agora não é simplesmente crer, porque crer leva à ação. Nós precisamos permanecer.
Então, nós já cremos em Deus, nós já estamos em direção a Deus, nós já dedicamos a nossa vida em oração, mas é necessária perseverança. Necessária perseverança até que o milagre aconteça. E aí, o autor ele vai colocar também um testemunho, né, do pastor Jim Cymbala, que também alguns talvez já conheçam. Ele também é um escritor, um pastor realmente muito usado por Deus. E ele vai colocar o testemunho da filha, né, do pastor Jim. Ele e a sua esposa estavam num trabalho de grande expansão, né, da igreja local onde eles eram pastores. E a igreja estava, como nós diríamos nos nossos dias, né, bombando, assim. A igreja estava muito bem, crescendo. Muitas coisas miraculosas estavam acontecendo. Mas aí, neste meio tempo, a sua filha, ela resolve se afastar dos caminhos do Senhor. E ela se desvia, e ela não apenas assim, deixa de ir na igreja, né? O autor, ele coloca que ela decide, assim, sair de casa e viver uma vida completamente distante dos caminhos do Senhor, o que trouxe extremo abatimento para os pais dela, né? Tanto para o pai quanto para a mãe, pastor Dinho e sua esposa. E aí, por muito tempo, eles ficaram ali até sem saber notícias dela, se ela estava sequer viva, morta, o que ela estava fazendo. Mas chegou um dia, né, que num culto, alguém se levantou e falou que eles precisavam interceder pela vida do pastor, pela vida da filha do pastor, né? Então a igreja se une ali em oração junto com o pastor e a esposa, e eles oram pela filha deles, e o autor ele vai colocar no livro que eles clamam, eles choram, né? Eles intercedem de forma assim, muito forte. Ela estava completamente desviada e eles então a apresentam diante de Deus. E aí, fato é que no outro dia, ela chega em casa completamente arrependida, né? Dizendo, olha, pai, eu não sei o que vocês fizeram, mas eu senti uma profunda convicção de pecado em meu coração e uma profunda vontade de retornar aos caminhos do Senhor. E aí você pensa, mas essa última oração foi mais poderosa que as outras? Não. O fato importante aqui é que ele permaneceu. Aqui o pastor e a sua esposa, eles permaneceram até que Deus levantou pessoas para estar com eles, os cobrindo de oração, clamando junto com eles. Você lembra da história de Moisés, Arão e Hur? Quando eles estão ali naquela batalha, o povo de Israel está ali naquela batalha, Deus manda, né, Moisés erguer as mãos e orar para o povo. E quando ele ficava com as mãos erguidas, o povo vencia a batalha. Mas quando ele cansava, o que é natural, né, e baixava as mãos, o povo ia perdendo a batalha, né? E então ali Arão e Hur, eles se posicionam segurando, né, os braços de Moisés para que ele possa continuar com os braços estendidos e a nação de Israel possa ganhar definitivamente aquela batalha, aquela guerra. Às vezes, o que Deus fará, né, para nos ajudar na nossa grande batalha é colocar pessoas como Arão e Hur juntamente conosco, para nos ajudar em oração, para nos ajudar em intercessão. Então, se você, mãe, né, tem passado por uma luta, como o autor colocou no começo, renhida de oração, né, por alguma dificuldade, ou por algum filho que tenha uma doença, que precise de libertação em uma área, ou um filho, às vezes, adulto, né, que está jovem, adolescente, que está afastado dos caminhos do Senhor, que está entregue, né, a qualquer tipo de caminho que seja vergonhoso para o Senhor. Sabe, peça a Deus, me dê forças para perseverar em oração. E se preciso, Senhor, coloque pessoas no meu caminho para me ajudar em oração. Queridos, Deus, Ele conhece a nossa limitação. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe até onde nós conseguimos aguentar, até onde nós conseguimos ir. E, se necessário, o Senhor colocará pessoas, né, para nos sustentar em oração, para chorar junto conosco. O que nós não podemos é desistir. Mas eu tô sozinha até aqui, Deus não colocou ninguém no meu caminho, ninguém se importa, né? Ninguém não tá nem aí. O nosso trabalho é permanecer, né? E até o título do capítulo é exatamente esse, né? Que Deus está procurando mães que não desistam de orar. Não é só encontrar tempo, é não desistir. Porque existirão tempos que parecerão que as nossas orações, elas não estão surtindo efeito. Mas lembre-se, nenhuma oração que é feita em nome do Senhor deixa de chegar até diante dele. Nenhuma oração fica perdida aí.
Nenhuma oração é esquecida pelo Senhor, mas todas elas são recebidas por Deus. E Ele sabe, né, o tempo certo para que a resposta chegue até nós. Lembra de Daniel? Quando ele orou, Deus dispensou uma resposta para ele de oração. Mas por 21 dias, né, ali o anjo que trazia a resposta de Daniel, ele precisou guerrear para que a resposta chegasse até Daniel. 21 dias podem ser 40 anos, como é o caso lá da Mônica, né, de Pona. Não sei quanto tempo. Aqui, como no caso do pastor Jim Simbala, ele não coloca, né, quanto tempo, mas esse tempo todo que a filha dele esteve afastada, Deus esteve ouvindo as suas orações, até que ele interviu de uma maneira sobrenatural nessa história. O nosso trabalho é permanecer. O nosso trabalho é continuar orando fervorosamente. O nosso trabalho é permanecer. E aí também fica um alerta para talvez você, mãe, que o seu filho não esteja passando por nada grave, sabe? Tipo, não está perdido, não está longe dos caminhos do Senhor, não está passando por nenhuma dificuldade, nenhuma doença, nem nada, sabe? Tá vivendo a vida normal, sabe? Está indo nos caminhos do Senhor. É um filho obediente, obviamente vai ter um dia ou outro assim mais rebeldinho, né? Mas no geral tá correspondendo. E aí você pensa, tá tão bem, né? Posso até diminuir os meus intentos de oração. Cuidado. O nosso trabalho é permanecer, independente do momento. Permanecer em Deus, permanecer em oração. Para quê? Para que esse bom estado ao qual o nosso filho está, os nossos filhos estão, ele seja permanente. Para que sempre ele esteja ali abençoado por Deus. Para que sempre ele esteja nos caminhos do Senhor. Então, às vezes, né, a gente como mãe, acontece muito isso, e às vezes é até triste, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma família que ela tem uma pessoa doente, e aí acaba que é normal, a gente precisa, né? Todo mundo juntar energias ali, juntar forças e ações para auxiliar aquela pessoa. Mas às vezes quando isso acontece entre os filhos, às vezes a gente vê daí um filho ou outro esquecido, porque se dá tanta atenção para aquele que tem uma dificuldade, que tem uma doença, enfim, que tem um problema, e os outros acabam ficando de lado, né? O nosso papel é nos importar em oração por todos os nossos filhos, independente dos momentos dele. Então, se você, né, está vivendo um tempo de graça, né, um tempo de bênção com alguns dos seus filhos, continue orando para que Deus dê forças para ele permanecer. Né? Se, Aline, tá tudo bem, graças a Deus meus filhos estão abençoados, estão caminhando, né, em direção ao propósito de Deus, permaneça em oração, sabe? Não deixe esfriar, mas permaneça. Então, o chamado, né, desse segundo capítulo é exatamente esse. Permanecer em oração, permanecer buscando a vontade de Deus para a vida deles, permanecer declarando bênção, né? Declarando vitória, declarando a graça de Deus, a profundidade de Deus, declarando a intimidade, a abundância de Deus pela vida de todos os nossos filhos, não apenas para aquele ou aquela, né? Que a gente olha, tá, esse precisa mais. Não, todos os nossos filhos, né? Precisam de oração, de uma oração que seja intensa e de uma oração que seja perseverante. E o terceiro capítulo do livro, eu acho talvez um dos mais desafiadores, né? E ele, o título dele é Deus está procurando mães que ousem consagrar os seus filhos pela oração. E aí, gente, o autor vai trazer o que eu considero um dos testemunhos mais emocionantes do livro, que é o testemunho dele mesmo, que é o testemunho da mãe dele. Eu não sei aqui quantas já leram o capítulo, mas é muito bonito, né? Contém spoiler aí, né? Se alguém não leu ainda, ou ainda não ouviu, ele vai contar o testemunho dele. E é muito emocionante, né? A primeira vez que eu li, eu tive que parar o livro para poder chorar de tão emocionada que eu fiquei. E enquanto eu fazia a leitura, né? Desculpa. Enquanto eu fazia a leitura para a gravação do livro, eu tive que me concentrar para não chorar de novo, porque toda vez que eu leio, eu choro de novo, porque é muito bonito. E também porque nesse capítulo ele usa o exemplo de Ana, né? Ana, mãe de Samuel, o relato de Ana, para ilustrar, né, o capítulo, para ilustrar a temática. E, gente, é de fato uma das histórias assim
que eu mais amo na Bíblia, no que tange a maternidade, é uma história extremamente inspiradora, né? E aí ele vai dar um alerta. E eu até comentei alguma coisa a respeito disso na semana passada, sobre os nossos planos para os nossos filhos, né? Gente, uma mãe saudável, uma mãe normal, ela obviamente terá bons pensamentos e terá bons desejos e bons sonhos para os seus filhos, né? Sonhos bons, sonhos de prosperidade para os seus filhos, né? Ah, Aline, mas tem mãe que não tá... Não, a gente não quer trabalhar aqui com as mães que tem problema, né? Que tem problema no sentido de mães que abandonam, mães que entregam os filhos à própria sorte, mães que não estão nem aí. Não, essas pessoas, elas carecem antes de, né? Elas carecem pra vida delas da graça de Deus, do poder de Deus, enfim. Mas uma mãe normal, natural, e não precisa nem ser cristã, né, gente? Uma mãe normal, ela sempre vai ter os melhores sonhos, os melhores planos, os maiores desejos, né, para os filhos dela. E aqui ele vai colocar aqui quantas vezes a gente gasta, né, tempo, gasta energia, gasta, enfim, recursos, né, para fazer os melhores planos para os nossos filhos. Então, a gente se esforça para colocar nas melhores escolas, se esforça para colocar nos melhores cursos, para levar nos melhores lugares, nas melhores academias, os melhores, tipo, tem um filho que joga futebol, né? Nos melhores clubes para fazer os testes. Enfim, quantas coisas nós, humanamente falando, né, nós fazemos em prol dos nossos filhos e planejamos para os nossos filhos e nos preocupamos. Que nem a minha geração de mães, né, uma geração extremamente preocupada com o que o filho vai se alimentar. Ai, não pode dar açúcar, ai, não pode isso, ai, não pode aquilo, não pode sal até os 2 anos de idade, porque pode desencadear um monte de doença. Gente, não estou entrando no mérito, tudo isso deve ser feito na medida do possível, deve ser cuidado, obviamente. Mas a gente às vezes se preocupa muito mais com isso. Se o nosso filho está comendo açúcar e sal antes dos 2 anos, do que nos preocupamos em apresentá-los para Deus. E mais, apresentar Deus para eles. Porque quantas, e talvez todas nós aqui, todas lá do grupo, né? Apresentemos os nossos filhos ao Senhor. Você tenha talvez apresentado o seu filho, né? Lá na igreja, quando ele nasceu, ter levado ele lá para o pastor orar, para a igreja abençoar. Enfim, todas nós nos preocupamos em apresentar os nossos filhos a Deus, né? Mas, mais do que apresentar os nossos filhos a Deus, nós precisamos apresentar Deus para os nossos filhos. Nós precisamos mostrar a eles quem é Deus, né? E quem é o Senhor, o plano da salvação, mostrar, né, a palavra de Deus. Hoje em dia nós temos tantos recursos para isso, né? Além da própria palavra de Deus que deve ser lida, ensinada para os nossos filhos. Hoje nas igrejas, a maioria das igrejas tem trabalhos efetivos, né, para trabalhar desde a primeira infância até todas as faixas etárias. Então, Aline, mas na minha igreja não tem. Gente, mas hoje em dia tem tanta coisa na internet, né? Tem devocional para criança, tem devocional para adolescente, tem devocional para jovem, devocional para menina, para menino, para princesa de Jesus, para príncipe de Jesus, para ovelhinha do Senhor, pedrinha preciosa, enfim. Nós temos tantas coisas, né, que poderiam nos servir de acessório para ajudar nesse momento, né? Mas às vezes nós estamos tão preocupados em que os nossos filhos se desenvolvam uma carreira, que aprenda a ler, que leia mais rápido, que se tem problemas, né, com matemática, que aprenda mais rápido, para conseguir uma bolsa, enfim, para entrar numa boa faculdade, para se desenvolver, para conseguir uma bolsa de esporte, tantas coisas que nós nos preocupamos. E são preocupações válidas. Mas às vezes nós gastamos toda a nossa energia nisso e não gastamos a mesma energia ou até mais energia para consagrar eles a Deus. Você já ousou perguntar a Deus o que Ele quer, o que Ele planejou para o teu filho ou para tua filha? Eu lembro que antes de engravidar, logo que eu me casei, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Deus, eu quero muito ser mãe. Como a maioria das mulheres, né? Quero ter filhos. Não era, no caso, eu não queria naquela época especificamente, né? Mas eu falei, Deus, eu quero muito ser mãe, eu quero que no momento certo você me dê filhos. Mas eu só quero ter filhos se eles forem povoar o céu. Eu não quero ter filhos para povoar o inferno. E aí eu lembro que eu tava no banho.
E eu coloquei a mão sobre o meu ventre e falei, Deus, se for para ter filhos que envergonhem o teu nome, filhos que vão caminhar em direção ao inferno, eu prefiro que o Senhor feche o meu ventre. Que o Senhor me faça estéril, mas eu não quero ter filhos para povoar o inferno. E se o Senhor me der filhos, eu quero que juntos o Senhor me dê sabedoria para poder guiá-los no caminho. E, gente, foi uma das orações mais difíceis que eu fiz na vida. E eu lembro que eu tava no banho, eu chorei. Eu não sabia se Deus me daria filhos ou não. E demorou mais quase 3 anos para eu ter filhos. E nesse tempo eu sempre tinha isso na minha mente, sabe? Eu não tive dificuldades para engravidar. Quando eu fiz todos os exames, o médico disse, olha, você pode engravidar, tá tudo bem. Eu rápido engravidei, depois o Samuel foi a mesma coisa. Mas eu entendi que Deus tinha ouvido a minha oração e que Ele me daria filhos para povoar o céu. E essa oração eu fiz porque a minha mãe um dia contou que fez uma oração similar assim, antes de termos, né? E eu achei aquilo tão lindo, eu falei, pô, Deus deu 4 filhos para ela, né? Então, 4 pessoas, 4 futuros, né? Servos de Deus, pessoas que caminharão em direção aos céus. E nós precisamos, às vezes, ter essa coragem de dedicar os nossos filhos a Deus. Quando a gente olha para a história de Ana, que é a história que ele usa para ilustrar, né, o capítulo, a gente vê, gente, já é triste hoje em dia, né, com toda a tecnologia que nós temos hoje, uma mulher querer ter filhos e não poder, né, e ter ali, às vezes, né, demorar para ter filhos, enfim. Mas Ana vivia numa época que não havia tecnologia para ter filhos, né? Ou você era agraciada por Deus ou você era amaldiçoada por Deus. Os filhos eram esse termômetro, né? Se você era uma mulher abençoada ou não. E Ana não era considerada uma mulher abençoada, porque ela não tinha filhos. E ainda para ajudar no contexto da época, né? A gente vê, e o autor vai colocar aqui todas as barreiras que Ana enfrentou até ter o seu filho, né? Ela enfrentou ali a Penina abençoada, né, que ficava ali provocando ela, e a Bíblia vai dizer que Penina tinha filhos, no plural ainda, né, e aí a gente vê Penina, a gente vê o próprio Eucana, né, tentando tirar aquela ideia da cabeça dela, dizendo, não, mas eu sou melhor pra ti do que 10 filhos. Eu entendo que ele estava tentando consolá-la, né, na sua tristeza ali de não poder gerar, mas é como se ele estivesse dizendo, olha, não precisa orar, sabe, você vive bem, você tem uma boa vida, não precisa ter, né, esse desejo de ser mãe. E a gente vai ver ali o profeta Eli, né, dizendo, mulher, que você tá te fazendo bêbada na casa de Deus, né. Então, a gente vê várias coisas que poderiam servir para fazer Ana desistir, né. Mas aí chega um momento, chega um propósito, depois de talvez muito chorar, muito sofrer, muito né, se derramar, querendo um filho. A gente não sabe por quanto tempo Ana ficou ali na tentativa de ser mãe, mas eu imagino por muito tempo. E aí você imagina você querendo, você orando, e aí lá, Penina grávida, daqui a pouco Penina grávida de novo, daqui a pouco Penina grávida de novo, e vai ano, e entra ano, e vai, volta ano, e a oração de Ana aparentemente não está sendo ouvida, né? Mas chega um momento que ela derrama a vida toda dela e ela faz uma oração diferente. O que ela faz? Ela diz assim, Deus, se tu me der filhos, eu consagrarei a Deus. Eu consagrarei a ti, ele viverá todos os seus dias na tua presença. E essa dedicação de Ana, de entregar, né, o seu futuro possível filho a Deus, abre a sua madre. Então, quando Ana entende não era para ela que ela deveria ter filhos, era para Deus, era para a honra de Deus, para o serviço de Deus, ele muda a história de Ana. E aí o autor ele vai até colocar, e é por isso na verdade, né, que eu gosto muito dessa história, é por isso inclusive que eu coloquei, né, o nome de Samuel, meu filho, exatamente inspirado nessa história. Deus ele não apenas abre, né, a madre de Ana. Ele não apenas dá um filho a Ana, ele dá Samuel. E Samuel, ele é considerado um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, né? Ele é aquele que foi o maior profeta, o maior sacerdote e o maior juiz daquela geração. Então Samuel, ele vem como a resposta de Deus para aquele tempo. Ele é um divisor de águas, tá? No povo de Israel. Antes de Samuel,
né, um sacerdócio que estava completamente corrompido. E aí vem Samuel, um homem, né, que desde menino, desde antes da sua concepção, já fora separado para Deus. Então, gente, assim, a gente pode ter filhos extremamente importantes nesse mundo, né? Com carreiras extremamente relevantes. Mas eu acho que, assim, baseado no que a palavra nos ensina, nada substitui ter um filho, uma filha, que é usado por Deus de maneira, assim, como Samuel, impactante. Sabe, os nossos filhos, eles podem produzir muitas coisas neste mundo, né? Eles podem ser ativos em diversas áreas, e isso é importante, né? O mundo carece de pessoas justas, pessoas de Deus que atuem em todas as áreas. Mas, se eles só atuarem no campo natural, que herança espiritual isto deixa? Nada. Porque bons médicos, bons advogados, bons políticos, quer dizer, bons políticos tá difícil, né? Mas bons profissionais em qualquer área que seja, gente, o mundo tá cheio. Agora, de homens e mulheres dedicados a Deus, onde quer que eles estejam plantados, seja em uma profissão ou seja como ministros integrais da obra de Deus, isso tá cada dia mais raro. Né? Cada dia mais raro uma mãe que se alegra porque o filho decidiu ser pastora ou ser missionária. Né? Cada dia mais raro pais se alegrarem porque filhos desejam ser missionários lá na África, ou sei lá, na Ásia, na Coreia, sabe? Tipo, é uma tristeza, um tormento. E aí ele vai colocar, né, mais um testemunho no final do livro sobre um grande missionário presbiteriano, o pastor, né, que escreveu o livro, ele é presbiteriano, então ele coloca, né, esse testemunho desse missionário presbiteriano que foi missionário aqui no Brasil. É bem legal, você pode até procurar depois conhecer um pouco mais a história desse missionário. E ele vai colocar que esse rapaz era um homem extremamente inteligente, né? Mas foi dedicado pelos pais para servir a Deus, era o filho caçula de uma família. E aí ele cresceu, né, e se tornou uma pessoa extremamente inteligente, assim, uma pessoa que se destacava. E aí ele fez faculdade, né, estudou numa faculdade super famosa, deixa eu ver se eu acho aqui, nos Estados Unidos, em Princeton. E ele recebeu o chamado de Deus, né, entendeu que ele deveria ser missionário e no caso dele, que ele deveria vir ao Brasil fazer missões. E isso, gente, numa época que não era essa, né, uma época muito, muito, muito difícil, que era a época de 1860, por aí. E tanto é que várias pessoas tentaram convencê-lo de que isso não era uma boa ideia, né? Ia sair lá de um país de primeiro mundo para vir para um país de terceiro mundo, e na época, né, com muito mais precariedades do que nós já temos hoje. Mas ele dá uma resposta, eu até sublinhei, pintei, botei setinhas aqui no meu livro, ó, né? Porque a resposta que ele dá, sabe, a tentativa das pessoas de tirar ele do propósito, ela é tremenda. Ele fala assim, ó: não há lugar mais perigoso para um homem, ainda que cercado de conforto, do que fora da vontade de Deus. E não há lugar mais seguro onde estar, ainda que entrincheirado por perigos, do que no centro da vontade de Deus. E isso serve não apenas para os nossos filhos, né? Serve para a nossa vida também. Gente, estar, sabe, convicto da vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa maternidade, que especificamente é o que temos pensado, né, durante a leitura deste livro, para a nossa vida de oração, de intercessão pelos nossos filhos. Não, nada substitui, sabe, ter essa convicção da vontade, sabe, do propósito de Deus para nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Então, assim, é um desafio, né? Nós entregarmos os nossos filhos a Deus para que Deus, né, faça deles o que Ele quer. Porque, gente, principalmente nós mulheres, nós temos, né, muita necessidade de controle. A gente sempre acha que a gente tem a melhor ideia, que nós temos, né, o melhor plano. E quando o filho nem nasceu ainda, a gente já tem 1001 projetos, né, para os nossos filhos. E aí a gente caminha para que esses projetos, eles deem certo, né? E na verdade sejam ainda mais do que a gente pensa. Mas o desafio aqui colocado pelo autor, é que nós, leitoras, ousemos, né,
deixar Deus decidir o futuro dos nossos filhos, colocar nas mãos de Deus. E, gente, embora a gente pense, mas eu vou legar a Deus a isso, sim, pedir para que Deus faça a sua vontade e nos dê a graça de ajudá-lo nesse caminho, até que nossos filhos estejam vivendo plenamente a vontade de Deus. Esse é o nosso chamado. Não de decidir o futuro dos filhos. E aí você pode ir para psicologia, você vai ver que muitos pais, na verdade, infelizmente, né, acabam projetando seus sonhos, as suas ideias na vida dos filhos. Aqui, ó. Alguém está perguntando, né? Esse é o livro que nós estamos lendo, Mães Intercessoras. Printa aí a tela. E muitas mães às vezes têm medo. Mas, né, imagina se eu entregar o meu filho, né, se eu consagrar o meu filho a Deus, ele vai, imagina, Deus pode mandar ele lá para longe, como até o testemunho da Eusa, né, na introdução do livro, da Eusa Lidório. Gente, é isso aqui que é colocado, né, essa frase importante, melhor, estar longe, né, longe da gente fisicamente, mas completamente no centro da vontade de Deus, do que perto, né, das nossas expectativas, dentro das nossas expectativas, mas distantes do caminho do Senhor. Então, é bem difícil, né, entregarmos e consagrarmos os nossos filhos à vontade de Deus, porque nós fazemos planos para a vida dos nossos filhos. Mas Provérbios vai dizer, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E se nós nos opomos aos planos de Deus, as consequências, elas podem ser muito pesadas, né? Conheço mais de uma pessoa que teve os seus filhos, né, com intenções de, por exemplo, se tornarem pastores, se tornarem missionários, e os pais foram completamente contras. Não, vamos fazer uma faculdade primeiro, né? Você pode servir aqui mesmo, na sua igreja local, enfim, colocaram barreiras para os seus filhos se tornarem aquilo que Deus os havia chamado. E por andarem distantes, né, do chamado de Deus, por não se posicionarem e por, né, infelizmente, considerarem mais as palavras, né, dos seus pais terrenos quanto as palavras de Deus para a sua vida, eles acabaram completamente distante dos planos de Deus e às vezes até distante dos caminhos de Deus. E uma coisa que eu tenho aprendido, né, na minha vida ministerial, eu tenho uma amiga até... ela tá fazendo conosco, né, o clube também, a missionária Andressa, algo que a gente sempre pensou, né, e a gente sempre ensina isso. Gente, uma pessoa chamada por Deus para servi-lo, ela nunca será feliz, nunca será realizada se não for servindo a Deus como Deus chamou. Então, servir a Deus não é fácil, né? Servir a Deus como pastor, como missionário, não é uma tarefa fácil. Às vezes é uma tarefa difícil, uma tarefa que nos faz ficar distante, né? Distante da nossa família, distante, às vezes, de uma profissão rentável, distante de alguns prazeres desse mundo. Normal. Para viver qualquer coisa na vida, a gente tem que abrir mão. E para viver o chamado, às vezes, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Mas nada é mais realizador do que viver dentro dos planos de Deus. Então, a gente pode ter 1000 planos naturais, né? Mas os planos de Deus, eles são sempre mais excelentes. Então, ouse, mãe, ouse, né? Entregar os seus filhos, né? Consagrar os seus filhos para que Deus faça com eles o que Ele quer, o que Ele sonhou, o que Ele desenhou para os nossos filhos. E se coloque na brecha em oração, para que Deus abra as portas, para que Deus capacite, para que Deus nos dê força, para que Deus complete a sua obra na vida dele, né? E aí talvez, assim como Ana, você tenha ou a sua madre aberta, ou você tenha, né, um filho, uma filha que se tornará de fato um expoente na obra de Deus, né? E mesmo não precisa ser famoso igual Samuel foi, né? Mas alguém que tem profundo comprometimento com a vontade e com a obra de Deus. Então, isso é um desafio para nós como mães, diante de tantas preocupações que a gente tem, né, com relação ao futuro dos nossos filhos. É entregar esse futuro nas mãos do Senhor, porque ninguém mais interessado no bem, na salvação e na bênção dos nossos filhos do que o nosso Deus. Amém? Então essa, né, é a nossa live dessa semana, falando desses 2 capítulos. Eu tentei não entrar em muitos detalhes, embora às vezes eu me esqueça e acaba dando alguns spoilers aí pra quem ainda não leu, né? Mas eu tenho certeza que mesmo que você ainda não tenha lido, né, e eu já
contei aqui um pouquinho dos testemunhos, você vai se emocionar ao ler, né? E persevere na oração, persevere na luta, independente, né, do tamanho, né, do seu desafio, Deus está com você, né? Deus, ele contempla um coração que se coloca na brecha, né? Principalmente por uma causa tão nobre como essa, que são, né, os nossos filhos. Amém? Quero fazer uma oração por você, fazer uma oração pelos nossos filhos. E eu convido você que tiver aí disponibilidade, né, a orar comigo neste momento. Apresenta o teu filho, apresenta, né, os caminhos do teu filho, coloca aí a salvação dele, a graça, o caminho, o futuro, enfim. Né, você pode falar aí nominalmente o nome dos teus filhos. E eu tenho certeza que Deus neste momento está olhando para nós e ouvindo as nossas orações. Amém? Senhor Deus amado, muito obrigada, Pai querido, muito obrigada por este momento em que podemos compartilhar, Senhor, da Tua palavra, compartilhar, ó Pai, da leitura, Senhor, deste livro tão inspirado, Senhor Deus, que realmente é fruto de uma vida de testemunho, Senhor. Testemunho de uma mãe que entregou o seu filho para Ti, testemunho de um filho que respondeu, Senhor, positivamente ao chamado que o Senhor ministrou, testemunho de um homem de Deus, ó Pai, que realmente tem vivido no poder da oração, Senhor, tem vivido na sua própria vida, na sua própria carreira, Senhor, o impacto, ó Pai, de uma mãe intercessora. Nós queremos, Senhor amado, ser inspirados, ó Pai, por esses testemunhos que são colocados no livro, Senhor. Queremos ser inspiradas, ó Pai, pela Tua palavra, por mães como Ana, Senhor, que se colocou, ó Pai, em intercessão profunda, Senhor, diante de Ti em prol do seu filho, Senhor. Eu peço neste momento que o Senhor nos dê graça para perseverarmos na oração, ó Pai. Se porventura alguma mãe, em algum momento, Senhor, já desistiu, Senhor, de orar, às vezes por um filho que está distante, por um filho que parece cada vez mais renegado dos Teus caminhos, Senhor. Neste momento eu peço, ó Pai, para que a Tua graça, o Teu poder, Senhor Deus, vá até esta mãe, ó Senhor, trazendo força, Senhor amado, para que ela possa ser erguida, ter os seus braços erguidos, assim como Moisés, ele teve seus braços erguidos, que ela possa, Senhor Deus, ter novamente os seus braços erguidos em favor dos seus filhos, ó Pai, para que ela possa orar de maneira eficiente, Senhor, sábia, Senhor, pelos seus filhos. Também pedimos, ó Pai, dá-nos ousadia, como deu a Ana, Senhor, como deu aqui a mãe, Senhor, do próprio autor do livro, de consagrarmos os nossos filhos a Ti, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que Tu tens os melhores planos e os melhores sonhos, ó Pai, para os nossos filhos. Reconhecemos, ó Pai, que nenhum sonho, nenhum projeto, nenhuma vontade que possamos ter será, ó Pai, mais excelente do que aquela que Tu projetaste, Senhor. E pedimos, revela-te aos nossos filhos, para que eles possam viver, Senhor Deus, plenamente a Tua vontade, o Teu chamado, a Tua graça para eles, onde quer que eles estejam plantados, ó Pai, seja na vida profissional, na sua vida acadêmica, Senhor, no lugar onde eles estiverem, que ali eles sejam, Senhor Deus, realmente, ó Pai, um diferencial, luz, ó Pai, no meio da escuridão, que as pessoas possam olhar para eles onde quer que eles estejam e ver, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça sobre eles, porque são, Senhor, consagrados a Ti, que assim como Samuel que crescia e as pessoas podiam ver, ó Pai, o testemunho do Teu nome na vida dele, podiam ver, Senhor Deus, a Tua manifestação na vida dele, assim seja com os nossos filhos. Que onde quer que eles estejam, as pessoas vejam a Tua luz, vejam a Tua glória, vejam o Teu poder, Senhor. E, ó Pai, eu Te peço, principalmente pelos nossos corações como mães, ajuda-nos, ó Pai, a alinhar as nossas vidas, as nossas expectativas, as nossas orações aos Teus sonhos, ó Pai. Revela, Senhor, também aos nossos corações os sonhos, planos, projetos, ministérios, ó Pai, que Tu tens para os nossos filhos. Que o nosso coração se encha de esperança, Pai querido, ao olhar para o futuro abençoado dos nossos filhos, porque temos dedicado eles, ó Pai, a Ti, que é o Pai amoroso, que é o Senhor de todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor.
Ajuda-nos em mais esta empreitada, Senhor. Dá-nos um restante de semana de leitura, de oração pelos nossos filhos abençoados, Senhor amado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, amém. É isso aí. Lembre-se de permanecer em oração. Eu vou colocar lá no grupo, né, do Clube de Leitura, os áudios. Já consegui subi-los para o YouTube, então eu vou postar lá no grupo os áudios, tá bom? E vou postar também o link da live para aquelas que estão trabalhando e que não podem assistir agora. E continuará disponível aqui também no Instagram, tá? Para você poder ver depois, se você quiser de novo, ou indicar às vezes para alguém, né? E continue aí firme na leitura, firme na audição do livro. Tá bom, gente? Um beijão. Deus abençoe. Tá? Ai, tanta gente aqui mandando beijo. Eu vi, gente. Eu fui lendo os comentários de vocês, tá? Mas é que se eu parar pra comentar cada um, me perco, entendeu? Mas eu li todos eles. E que Deus continue abençoando você, a sua maternidade e os seus filhos. Amém? Tchauzinho, gente. Deus abençoe.